Bom dia, vamos continuar hoje a Halachot de Netilat Yadayim. Página 40, segunda coluna, capítulo 2, artigo 4. Pessoa deve abluir as mãos sobre um recipiente, para não derramar água impura no chão. É proibido usufruir da água da abluição, em razão do espírito impuro que paira sobre ela. Portanto, ela deve ser jogada fora em lugar onde ninguém caminhe. Então, saber de que a água do Netilat Yadayim não deve ser reaproveitada. Para nada. Nem para lavar o chão. Exatamente para não lavar o chão, para você não pisar em cima. Alguns dizem, não sei se é verdade, mas regaram as plantas com água no Netilat Yadayim e as plantas morreram. Não sei se é exatamente assim. Mas é importante, um exemplo prático, a gente lava Netilat Yadayim, a gente evita lavar no banheiro, se lava no lugar onde não tem impureza. Então, o mais comum é na pia. E na pia, às vezes você tem lá embaixo coisas que você ainda não lavou. Não é todo mundo que lava imediatamente, ou tem... E aí você vai lá e lava as suas mãos em cima da sua louça. Então, tudo bem, se você lavou a louça depois, ela vai estar lavada, você vai tirar também a impureza, mas melhor evitar. Porque aquilo é água impura. E não só que você tem que tomar cuidado com as suas coisas, a ideia de você lavar no chão, se você lavar no chão, outra pessoa vai pisar. Então, tomar cuidado com outras pessoas também. Então, a gente lava em cima de alguma coisa que a gente possa depois despejar, desprezar e não aproveitar. Pode fazer Netilat Yadayim no banheiro e depois abraçar fora do banheiro. Não é o ideal. No banheiro não é um lugar puro. Então, não é o ideal, não. Está longe do ideal de você fazer o Netilat Yadayim dentro do banheiro. O banheiro em si já é um lugar impuro. Tem opiniões que dizem só o fato de entrar no banheiro já te faz lavar a mão. Nem, independente, você não fez nada no banheiro, entrou para pegar uma coisa, alguns dizem que você só por isso já tem que fazer Netilat Yadayim. Então, muito menos fazer a lavagem das mãos no próprio banheiro. Ok. Agora vem uma das halachot, para mim, talvez mais difíceis de todas. De todo o livro Kitzur Shulchan Aruch, vem uma talvez das mais difíceis. Então, vamos ler junto. Proibição de tocar em certas partes antes da ablução. Antes da ablução, não se deve tocar na boca, no nariz, nos olhos, nos ouvidos, no ânus, nos alimentos, nem na cicatriz de uma veia aberta, pois um espírito impuro paira sobre as mãos que não fizeram ablução, isso pode ser prejudicial. Eu me adiantei, mas são duas halachot diferentes. O que acontece? A nossa mão está impura quando a gente dormiu. Antes de fazer o Netilat Yadayim, você não vai tocar em certas partes do corpo, porque você vai estar, na verdade, transferindo a impureza da tua mão para outras partes do corpo. Então ele fala aqui, deu exemplo, tocar na boca, no nariz, nos olhos, etc. Então, a mão está impura, assim que você acorda, lava as suas mãos, faça o Netilat Yadayim. O que quer dizer que a parte difícil, ele vai trazer depois, tem outras situações que fazem com que a gente deva fazer Netilat Yadayim. Por exemplo, você vai ao banheiro, você sai, você faz Netilat Yadayim. Agora, tem outra situação que é quando você, por exemplo, coça a cabeça. Toca a sua mão dentro de uma parte que normalmente está coberta com a roupa. Então, você coçou tua barriga, coçou tuas costas, você deve lavar as suas mãos. Isso para toque, exatamente. É uma das piores, tá certo? Então, por isso eu falei, é uma das halachot mais difíceis. Difícil até você se acostumar. Mas entender, como eu falei outro dia, não é por isso, mas hoje, com a ideia de, quando começou o Covid, justo estava falando sobre as halachot de pureza e impureza. E aí lá estava falando, na época do que você tinha que estar puro para comer certos alimentos, trumá, macera, etc. Então lá estava falando, olha, se você tocou com a tua mão aqui, aí tua mão, aí aqui tocou em outra coisa, aqui tocou em outra coisa, e aquilo pode virar impuro. Aí, poxa, a gente acabou de tá nas diretrizes agora do Covid, não toque, não faça, onde você tocou vai deixar a bactéria. Não é por isso, é uma impureza espiritual. Mas o material ele é um espelho do espiritual. Então, hoje talvez fique um pouco mais acessível da gente entender que se a gente está com a mão com impurezas, usando o exemplo da bactéria, como a gente pode estar transmitindo a bactéria de um lugar para o outro, coisa que não se sabia antigamente. Não é por isso, de novo, é apenas um espelho do espiritual, mas talvez isso vai facilitar para a gente adotar essa conduta constante de que as nossas mãos, a gente quer manter elas puras, por isso, então, a gente evita de colocar elas em certos lugares. Dúvidas? Não é tão fácil, não é tão simples. Bom? Próximo. Como fazer isso?
É correto, é correto atentar para que as mãos não sejam abluídas pela manhã usando o recipiente, água e força humana para vertê-la, tal como a abluição de comer o pão. Mas em caso de dificuldade, precisando rezar, pode-se abluí-las com qualquer objeto, todo tipo de água e sem uso de força humana para que a bênção de Anet Yadayim seja recitada. Então a gente falou isso, a gente já tinha adiantado semana passada, mas que se a pessoa não tem água, se ele não tem um cli, se ele não tem todas as condições, então para lavar a mão, para comer pão, a gente tem que ser mais rigoroso. Para o Netilat Yadayim da manhã, ou quando você sai do banheiro, às vezes você não tem o que fazer. O pão você pode eventualmente deixar de comer, come mais tarde, mas você precisa agora continuar a tua vida, estudar a Torá, rezar, tua mão precisa estar limpa. Então limpa, entre aspas, de qualquer jeito. Então não tem como você pegar um recipiente, lava a mão na pia. Não tem água, então você pelo menos esfrega a mão, tem uma brachá diferenciada. Tenta fazer o possível, pelo menos assim você pode continuar teu dia, fazer brachot, etc. Ok, vamos agora para a página 42, a segunda alahá, Tigol. Nos seguintes casos, há dúvida se é obrigatório ou não abluir as mãos pela manhã. Ao amanhecer, se a pessoa abluir as mãos corretamente ao levantar de noite e depois permanecer acordado, ao levantar de noite, abluir as mãos e voltar a dormir. C, ao dormir de dia, o tempo que corresponde a 60 fôlegos. D, ao permanecer a noite toda acordada, sem cochilar, mais que 60 fôlegos. O que acontece? A gente passa, quando eu passo uma noite, eu dormi aquela noite, eu cumpri todos os requisitos para que o dia seguinte eu faça de novo a Netilat Yadayim. A pergunta é, o que causa essa impureza? É dormir ou o fato de passar a noite? Então, por exemplo, Shavuot, a gente passa a noite inteira acordado. Tem gente que já emenda com a tefilá. Então, peraí, será que eu vou lavar minhas mãos, fazer a brachá ou não? Eu não dormi. Deu para entender? Uhum. Bom, então se eu dormir é o que causa, então se eu dormir de dia, É por isso que determina o número de tempo que você vai cochilar. mesmo o que ele chama 60 fôlegos, que é equivalente mais ou menos a meia hora, não é exatamente 60 fôlegos com a gente respirar rápido, mas meia hora, tá bom, dormir meia hora de dia. Será que eu preciso fazer Netilat Yadayim ou não? O que causa essa impureza? É o sono ou a noite? Ou só o conjunto dos dois? Então é uma dúvida. Então, no caso de dúvida, a gente não faz a brachá. Então, se você passou a noite inteira acordado, tem dúvida se você faz a brachá na manhã seguinte, no Netilat Yadayim, ou não. Se você dormiu de dia, tem dúvida se você faz brachá ou não. Então, nesses casos, em caso de dúvida, normalmente a gente se abstém. Tem costumes diferentes em relação a isso. Uma das maneiras de você evitar isso, por exemplo, em Shavuot, vai dar uma descansada. Dorme pelo menos meia hora. Vai te ajudar a você rezar um pouco melhor. Meia hora, não sei, mas dormir 1, 2 horas vai, com certeza vai dar uma pequena recuperada. E assim, na hora que você acorda, mesmo que você foi dormir 5 da manhã, na hora que você acorda, aí você faz a Tadaim e você já resolveu as duas coisas. Para quem consegue terminar o que antes. Isso para quem. É. Bom, mas aí você não conseguiu descanso um pouco terminando depois. Então, fala. A brahasa, só deve ser falada uma vez por dia. Perfeito. Exatamente. A brachá de Netilat Yadayim só é feita uma vez por dia, a não ser que eu vou comer pão. Aí é outra situação. Tem uma brachá normalmente no Shabat, mas qualquer dia da semana, se eu vou lavar as mãos para comer um pão, vou fazer uma refeição completa, comer um pão que não é feito com suco de laranja, etc., um pão mesmo, então eu faço Netilat Yadayim independente do dia da semana. Normalmente é no Shabat que a gente faz, mas pode ser qualquer dia da semana. Mas a brachá de Netilat Yadayim para pureza, para a gente tirar as impurezas, é só uma vez pela manhã. Quando eu vou ao banheiro, então eu tenho aquela outra brachá que é a Asher Yatzar, que a gente agradece a Deus pelo bom funcionamento da nossa fisiologia. Essa brachá é muito importante, a gente coloca ela tá pendurada na saída do banheiro. Quem precisar, eu tenho um cartaz com tradução em português para cada um fazer. Bem importante. E Ela faz depois da Netilat Yadayim. depois na Tedai. Então, no caso de quando uno vai ao cemitério, sai do Sem cemitério. brachá. Sem brachá. Sem brachá. Sem brachá e sem secar.
Ela cai sim. Secar. Sem secar. Ela seca sozinha. E essa do banheiro, Rabino, é sempre depois que faz necessidades biológicas e você faz também uma vez por dia ou você faz sempre essa? Todas as vezes. Todas as vezes. Toda vez que você Toda vez. faz uma necessidade, você faz essa Eu vou te explicar por quê. Que nessa bênção a gente fala, olha Deus, se fechasse o nosso orifício, que deveria estar aberto por uma hora, ou seja, por um instante, a gente ia morrer. A gente sabe como é importante o bom funcionamento fisiológico nosso. Então, cada vez que você vai, você agradece a Hashem. Verdade, estou te devendo. Pode me cobrar. Vou fazer. O Cohen que vai para o cemitério, evidentemente, ele guarda aquele espaço permitido. Será que ele Precisa precisa também, lavar a mão? É uma boa pergunta. Sempre que eu vou, eu tomo cuidado desse espaço, mas mesmo assim eu lavo a mão. Eu acho que o fato de estar num cemitério, digamos assim, para garantir, não vai fazer mal. Se tem uma obrigação absoluta, se de fato você realmente ficou, né, estava distante, talvez não teria uma obrigação absoluta, mas é um ambiente onde tem impureza. Né? Dúvidas? E, Rabino, Fala. mais uma curiosidade. Pode falar. A kippah, por exemplo, você como religioso, usa a corda, já coloca. Não. Não tira. Não, eu nunca tiro. Só no banho. Só? Tá certo. Eu vou te contar o truque. Quando você corta o cabelo com máquina, o cabelo ele fica pinicando, sabe? Fica espetado. E aí a kippah entra e não cai. Eu posso virar de cabeça para baixo, ela não cai. Tá bem colocado, não? E quem não tem cabelo? Quem não tem cabelo, aí tem outras. Aí você bota o. Você bota. A minha escorrega, acho que é muito assim a vida. Eles em Israel, né? Então, mas você tem várias soluções para kippah não cair. Uma delas é o grampo, tá certo? Para quem ainda tem cabelo. Quem não tem cabelo, passa cola, não sei. Não, eu uso um capuz. Não, na hora de dormir. Na hora de dormir, Na hora sim. de dormir. Então, na hora de dormir tem gente, né, que faz questão, usa uma touca, usa aquelas kippot bem grandona, sabe? De crochê. O Bennett con un chiclete especiale. Quem? O Bennett, que era. Ah, o Bennett. Dice que es verdad eso, un chiclete. Cola de Criado peruca. que es verdad, se gruda na A ideia da kippah, não chegamos lá ainda, vamos falar agora sobre as vestimentas, mas a kippah não é um objeto religioso. A kippah é uma roupa. A Torá enxerga que a sua cabeça, tal como as suas pernas, você cobre, tal como você veste uma camiseta, você tem que cobrir essa parte da cabeça, por mais que a gente olha por aí, a gente não enxerga isso como algo de exposição do seu corpo, mas a Torá enxerga para o homem e para a mulher casada que essa parte da cabeça deve ser coberta. Então, tem os significados de lembrar sempre que a Hashem está acima de você, etc. Mas isso é como uma roupa. Por isso aqui tá, quando ela cai no chão, ou quando ela está velha, você pode jogar no lixo. Não precisa beijar, não tem santidade nenhuma. É uma roupa. É uma roupa. É uma roupa. Isso habrá que ver que Netilat Yadayim faz de manhã. E é alternada. Sim, então a única que não é alternada é para lavar, para comer pão. Sim, pois, sim. Todas as outras situações é alternada. Alternada. Qualquier pano o ojalá. Pode ser qualquer pano. A motzi, né? O que? Na cabeça você está falando? Não. Não entendi, então fala de novo. 3 veces un lado y 3 para cualquier tipo de pan. O pão que seja amotzi. O que é um pão amotzi? Na verdade, todo pão é amotzi. Tem um esquema, chama o religioso profissional, que conhece os macetes. Então inventaram um negócio que ele é pão, mas se diz que não é pão. Por quê? Que alaficamente, tecnicamente falando, se ele é feito com farinha e maioria de, não água, mas qualquer outro líquido, por exemplo, suco de laranja, então ele deixa de ser um pão. Porém, se você come ele como um pão, ou seja, se toma café da manhã, ele é teu alimento principal, você só vai almoçar a próxima vez, então você está querendo... não tem muito sentido. Você está comendo o quê? Uma bolacha, e essa bolacha vai te sustentar até o almoço? Então, se você vai comer, vai fixar uma refeição em cima desse pão, mesmo feito com suco de laranja, você vai comer uma boa quantidade, então você deve fazer a motzi também. Mesonot clássico seria uma bolachinha, um bolo, uma coisa que é feito para ser um snack, né? Um lanchinho. Mas Fala. só você faz a motzi aqui. Então, é porque o costume, né, digamos assim, a comodidade leva a gente a fazer, e também foi uma coisa que eu precisei, né,
me acostumar. Fora do Brasil, é mais comum que você tenha pão amotzi sempre. Para não ter, né, não ter essa questão. Se você vai comer um pãozinho desse, pegar aqui meio pão francês, então é uma quantidade muito, muito pequena. Então é até aconselhável, você come ele, faz a mechia, depois você come o resto. Porque se você ficar satisfeito mesmo com o conjunto do pão, peraí, a Torá fala, comeu, satisfez, tem que fazer o Birkat Amazon. Então você come primeiro o pão, pedacinho pequeno, termina, acabou. Pronto, agora eu vou comer o resto. Não é fácil não, né? Não é fácil não. Olha, melhor é só comer a moto. Muito mais fácil. Melhor cobrir a cabeça na hora de dormir. Então, olha, o meu receio de estudar Alachot, e por isso muitos anos eu não fiz esse shiur, é porque a pessoa começa a falar, ixi, isso aqui é difícil, é pesado, certo? Mas a gente tem que conhecer, a gente tem que saber o que Hashem espera da gente, o que ele quer da gente. E a única forma é a gente não falar, bom, isso aqui é exagero. Não, a gente saber, olha, é isso que Hashem quer da gente, aqui está na lei judaica, é isso que Hashem quer, e eu vou tentar introduzir na minha vida aos poucos. Está escrito, a gente termina o Pirkei Avot, a ética dos pais, a gente termina com aquela frase que diz que Hashem, ele quis dar muitos méritos para o nosso povo, por isso ele deu muitas mitzvot. Peraí, deu muitas mitzvot, deu muitas regras. São mais oportunidades de errar também. Então, porque, assim, então, Deus deu muita mitzvah para você ter méritos. Bom, dá menos mitzvah que talvez eu me garanto melhor. Então, a primeira coisa, não é a quantidade de mitzvot que faz a gente pecar. Adam Arishon só tinha uma única mitzvah, não come dessa árvore. E só daquela que ele queria comer, certo? Então, o instinto humano não é porque é mais mitzvot que é mais difícil. Mas a explicação é, na verdade, que a história que eu gosto de contar é que uma vez chegou um cara no rabino, o cara estudava a Torá o dia inteiro. Ele tinha o sogro que sustentava ele. Mas chegou o dia que o sogro falou, Oni, vai, tá na hora de você começar a se mexer um pouquinho. E aí ele começou a trabalhar, e dor de cabeça para cá, dor de cabeça para lá, conta para pagar, e sobrava muito tempo, pouco tempo para ele estudar. Ele foi falar com o rabino. Ele falou, agora você pode entender o que diz essa Mishnah. Se a única mitzvah divina fosse estudar a Torá, você estaria em maus lençóis agora. Realmente não teria o que te dizer. Mas você tem tantas oportunidades de servir a Deus no teu trabalho, de honestidade, do jeito que você trata as pessoas, de dar tzedakah, a interação com as pessoas, de fazer brachá, etc., que o tempo todo você pode estar conectado com Deus. Então, o pré-requisito para a gente conseguir estudar Halachá com a visão certa, sem sentir um peso, pelo contrário, é a gente entender que cada detalhe aqui é uma oportunidade. Pega, eu não consigo fazer essa, bom, você tem a outra. Por enquanto, começa, não é que você vai descartar nenhuma, mas fala, bom, essa aqui eu consigo fazer, para mim é fácil. Não, essa aqui também para mim é difícil, deixa eu ver a próxima. Tem tantas, né? Você pode, não tem uma hierarquia, não tem uma ordem. Você pode começar fazendo tal mitzvah. Você vê agora, foi pelo menos o WhatsApp que eu recebi, acho que 90%, não sei se é correto, do exército agora está usando tzitzit. Por causa da história, que ia matar o cara, viram que estava com tzitzit, etc. Conhece a história, viu o que aconteceu? Viralizou a história. Tinha um Yehudi, um judeu, ele ouviu dizer o que estava acontecendo lá no sul, ele voluntariamente foi lá, pegou a arma dele, começou lá, ele deu baixa em vários CPFs lá. E ele foi atingido, ele caiu. Quando chegou a Tzavá, eles viram um cara de roupa civil, com arma na mão. Isso aqui é terrorista. E alguém que estava do lado antes de atirarem nele, falaram, olha o tzitzit dele. Ele estava com tzitzit. Então, em Israel, a própria yeshiva dele, o pessoal está trabalhando 24 horas por dia, produzindo tzitziot, que não tem suficiente, para mandar com a roupa escura, para poder entrar dentro do uniforme, que seja de acordo com as regras lá do exército, e grande parte deles estão usando tzitzit. Você vai pensar que tzitzit é uma mitzvah muito fácil. É uma roupa que você usa, você pode até colocar as pontas para dentro. Se você não se incomoda assim com mais uma camada, talvez de cada osso para você, não for, é uma mitzvah fácil. Então, de repente, o cara vai lá, fez essa mitzvah, é uma mitzvah muito grande, tá certo? Então, você tem tantas oportunidades, ao invés de falar, poxa, tem tanta coisa que não faço, Deus quer muito de mim, nunca vou chegar lá. Pelo contrário, Deus dá para você a cada instante uma oportunidade. Lavar a mão aqui, você vai lá e faz uma mitzvah. Eu não fiz ontem, faz hoje. Qualquer momento da sua vida, você tem uma oportunidade de você se conectar com a Kadosh Baruch Hu. Essa é a ideia. Por isso, a Halachá se chama leis. Eu sempre digo que o Baal Shem Tov, ele diz que a Halachá são as iniciais de Ariu Lashem Kol Haaretz. Entoem a Deus toda a terra. Ou seja, é um passuco que diz, vamos cantar para Deus. Isso aqui pode ser uma coisa muito
né, técnica, mecânica, regrada, ou você pode falar, isso aqui são notas musicais para a gente poder fazer a nossa Neshama cantar. Então, cada dia, cada momento é uma oportunidade. Precisa dormir com tzitzit à Você noite? precisa dormir com tzitzit, não tem obrigação. Tzitzit, a Torá fala, Uritemoto, veja eles, o horário de ver é de dia. Então, por isso, a gente nunca faz uma brachá do tzitzit à noite. A gente não veste talit à noite, só no Yom Kippur. Mesmo no Yom Kippur, a gente veste ele antes, idealmente, antes do pôr do sol. Você faz a brachá de dia, e aí depois você continua com ele à noite. Mas existe assim o rigor de você usar ele à noite também, pelo simbolismo dele, já que ele está lembrando a gente das mitzvot. Então tem gente que tem o rigor de usar ele à noite também, e até dormir com ele, para a gente estar sempre conectado. Mas a rigor você não tem a obrigação de usar o tzitzit à noite. Dúvidas? Y Arthur. nós que não fazemos tudo para estar conectado permanente. Que? Nós que não fazemos. Nós que não fazemos, sim, estamos no mesmo barco. Estamos no mesmo barco. O que seria para estar conectado permanente? Então, primeira coisa, você tem o Brit Milá. Toda hora você está conectado com Deus. O tempo todo, independente. Você tem a tua alma. Cada mitzvah que você faz está expressando essa conexão. Então, você foi lá, lavou a mão, você fez uma brachá, comeu kasher, fez uma bênção, pediu para Deus, conversou com ele para matar lá os teus Mas isso também tá certo? não é fácil matar outra pessoa. Não, depende para quem. Tá certo? Eu mataria Por exemplo, Ramos aqui, o Marcelo. tranquilamente. Tem uma mitzvah da Torá, Bem fácil. extermine o povo de Amalek. Tem gente que vai ver essa mitzvah e fala, meu, isso aqui não é para mim. Tem gente que vai ver essa mitzvah e fala, poxa, essa é a minha mitzvah. É agora, Tá certo? já. Olha, eu sou o primeiro voluntário. Então, olha como Deus ele é bondoso. Ele colocou mitzvah de tudo que é tipo. Não estou dizendo que você pode escolher qual você quer fazer, mas você pode dar, de repente, dar uma prioridade. De repente, você pode colocar essa para mim é mais fácil. Então, é isso que eu estou dizendo. Essa é a Você tem, mais fácil. o tempo todo você tem a opção de se conectar com a Kadosh Baruch Hu. Só para deixar claro, hoje em dia a gente não sabe quem é Amalek, tá? Então você tem a só obrigação de matar primeiro quem vem te matar. Isso fica muito claro. Conclui só Mas com você a... não viu o livro aqui, né? Hã? Levanta-te e mata primeiro. Então, isso aqui é uma frase judaica, importante. Frase judaica não, frase da Torá. Então, só para concluir, tinha uma pessoa que ele trabalha na Hatzalah, o chefe da Hatzalah, Eli Bir, Hatzalah mundial. Ele mora em Israel. Inclusive, ele quase morreu no Covid e ele teve uma melhora milagrosa. Provavelmente pelos méritos dele de ter, né, o trabalho dele. Então, ele estava contando, né, de o que aconteceu e etc. Como ele foi lá resgatar e ajudar e etc. Ele falou, tenho orgulho que a gente não prestou atendimento para nenhum terrorista. Coisa que outras organizações, inclusive governamentais, dão. A gente sabe que eles foram para o hospital, se for para tirar confissão, etc., tirar informação, até a gente entende. Mas, infelizmente, né, e ele falou, quando eu estava, né, estabelecendo os critérios, as regras como chama, tem o nome, os protocolos da Hatzalah, eu fui me consultar com os maiores rabinos de Israel. Foi o Rav Kanievski, se eu não me engano, que ele falou com ele. Claro. E ele contou, olha, o que eu faço se tem um terrorista que está caído? Então, as pessoas até perguntam, para quem eu vou dar auxílio primeiro? Para o atingido ou para o criminoso? Olha até onde chega, mas tudo bem. Ele falou, se você tem, vou falar isso bem claro, se você tem o terrorista lá caído e uma outra pessoa caída do lado, pega a sua arma, dá um tiro na cabeça do terrorista, aí você dá o seu auxílio para o outro. Por quê? Muito claro. Aquele que ele é terrorista, ele se enquadra no din de Rodef. Rodef é aquele que está correndo atrás de você para te matar. A Torá te diz, levanta e mata ele primeiro. Claramente, o que está na Torá explicitamente. Você deve matar ele primeiro. Então, se você tem alguém que está te ameaçando, ou ele declara, eu vou te matar, na hora que alguém fala, eu vou te matar, não, você pode, você deve. Você tem a obrigação de matar ele primeiro. Por quê? Para preservar a tua vida. A tua vida está em risco. Sim. Aquela pessoa que declara, eu vou te matar, a linguagem é, o sangue está sobre a cabeça dele. Ou seja, ele perdeu, você tem zero culpa. Ele se colocou nessa situação. Então, coitada das crianças, coitada, quem é que causou isso? Quem é que está com sangue na cabeça? Quem é que está com sangue nas mãos? Então, a gente tem isso muito claro e a Torá é muito justa, 100% justa. É a sabedoria infinita de Hashem. E deixa muito claro para a gente não se confundir entre pena de terroristas, pena de pessoas que querem te matar, ou a nossa pena natural que a gente tem pelo ser humano, pela justiça e etc.
essa confusão acaba cegando os olhos de muita gente. Alguém que quer te matar, você tem a obrigação de matar ele primeiro. Tem aquela frase, se você é bom com os maus, você vai acabar sendo mal. Falei isso várias vezes. Deus falou isso para Shaul. Shaul poupou os amalequitas e ele acabou, na verdade, sendo cruel com os Koanim, com pessoas do seu próprio povo. Tem outra ordem também lá, Aníbal, quando você entra em campo e vê todo o corpo dos terroristas, tem que atirar ele no chão, porque ele se pode fazer de morto e quando você passa, ele te tira na costa. Então você tem que passar... Talvez em tempos de guerra, não em tempos normais. Talvez em tempos de guerra, porque normalmente eles pegam e o terrorista lá do Hamas, a filha dele foi tratada lá em Israel. Ele mesmo, o líder foi tratado de um câncer no cérebro. Arafat também. Sim. Ok, que a gente tenha clareza, saber o bem e o mal, e a Torá está aqui para a gente. Bom dia a todos. Bom dia, bom dia.